Olá, queridos, obrigado por você aqui mais uma vez comigo. Espero que as aulas estejam sendo compreendidas, espero que o meu método de passar a aula para vocês esteja sendo suficiente para te dar mais experiência, para te ajudar a entender essas aulas de escola bíblica. Lembrando que esse primeiro trimestre, que é sobre o pentecostalismo, a origem, como estudou, qual o verdadeiro movimento, porque muito tem se misturado. Muitas pessoas têm achado que o pentecostalismo, a igreja pentecostal, é a igreja que pula, que grita, que vira piruleta, planta bananeira, e na verdade não é isso. Na verdade é o poder do Espírito Santo, que muitas vezes a pessoa cheia do Espírito Santo podem fazer algumas extravagâncias, mas é cheia do Espírito Santo, que quando o poder de Deus opera em nós, muitas vezes nós não conseguimos resistir muitas coisas. Mas o interessante é estudar a história, é saber por que o movimento chegou aos dias de hoje, qual foi os motivos que levou a tomar caminhos diferentes do que foram revelados antigamente. Nós temos que entender que isso é bíblico. Antes mesmo do apóstolo João morrer lá na ilha de Patmos, ele já escrevia 7 cartas aí para as igrejas da Ásia, mostrando o esfriamento, mostrando que tinham perdido o rumo. O foco verdadeiro da igreja já estava saindo, isso há 100 anos depois de Cristo. Depois nós estamos vendo vários outros avivamentos, protestos, os pré-reformadores, os reformadores, Martim Lutero, Calvino e outros, e aí nós estamos vendo vários movimentos como o puritanismo, a aula passada o pietismo, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre John Wesley, o avivamento da metodista. Eu particularmente amo muito a história dele, e eu vou deixar na descrição do vídeo aí, ó, se você for na descrição desse vídeo aí, eu vou deixar o link do vídeo do filme do John Wesley. Seria muito interessante você ler, para você assistir, para aprofundar um pouquinho. Nós às vezes passamos horas e horas vendo vídeos curtos, e o que vai te agregar um vídeo desse, você vai ver a história de John Wesley. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele, a importância que teve isso para chegar nos dias de hoje, a importância do avivamento de John Wesley, da igreja metodista, para chegar hoje onde nós estamos, e a maior importância das nossas lições é nós fazemos uma autoanálise em nós, procurar em nós aonde que nós erramos, qual o caminho que nós tomamos que acabou dificultando isso. Lembra, a igreja de Laodiceia, Deus fala, olha o teu caminho, olha onde você errou, volte no começo, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Eu quero te agradecer por você estar aqui comigo, quero te agradecer, desculpe, por você que tem compartilhado, que tem mandado no grupo da tua igreja. Tem muitas pessoas que não vão assistir porque o vídeo de uma aula de escola bíblica é no mínimo 40 minutos. E muitos já criticaram que é muito leitura, mas não tem outra forma de nós estudarmos isso se nós não acompanharmos a leitura. Em outros estudos nós podemos sim estudar e fazer uma aula só batendo papo, mas nessas é importante porque é história, e a história não pode ser desvinculada da realidade. Tá bom? Então vamos para os estudos? Obrigado então por você aí. Não esqueça, curta, comenta, compartilha. Principalmente eu preciso que você comente lá no vídeo, para que eu saiba que você está entendendo, que você está assistindo. Tem muitas pessoas que não vão assistir, mas o meu intuito não é quantidade, sim qualidade. Espero que vocês estejam aprendendo. Lembra sempre, a capa da nossa revista é da Betel, então a Betel Dominical. Nós estamos estudando a revista dos adultos, Movimento Pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo até hoje. A diferença, queridos, é pelo Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não muda. Nenhum caráter humano é mudado por mãos humanas ou por direção humana. Mas a Bíblia diz que quando nós temos o fruto do Espírito, quando nós somos cheios do fruto do Espírito Santo, os frutos se desenvolvem. E dentre eles, o domínio próprio, você vai conseguir se dominar. A mansidão, você que era bravo vai conseguir ter mais calma. Então procure, estuda Gálatas 5, começa no capítulo 19 para você ver o que é fruto da carne, o que a carne te leva ao mal, e aí você Comece a estudar Gálatas 5:22 e vai ver os frutos, comece a buscar eles. Vamos lá, lição 6. Ela será dada nas igrejas no dia 9 de fevereiro de 2025
Então já no próximo domingo, como sempre, eu tentando antecipá-la aqui, para você já ter uma base para chegar na escola dominical já, porque é um estudo à distância, não tem como você chegar lá e aprender tudo nesses minutos que estão lá. Então, para você que tem o material, para você que não tem, busca o material, você vai conseguir, estude. O wesleyanismo, a chama que deu forma ao metodismo e à santidade. Então vamos lá. Deixa eu já marcar, vou pegar o marca-texto para a gente começar a estudar. Texto áureo, texto importante. Você vai notar aí que eu coloquei duas versões. A versão da revista, que é Almeida Corrigida Fiel, que pregues a palavra, inste a tempo e fora do tempo. Redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Está em 2 Timóteo 4:2. E aí eu peguei na nova linguagem de hoje, que diz, pregue a mensagem, e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda paciência. Querido, tem muitas igrejas, tem muitas pessoas que pregam que você não pode usar outra tradução da Bíblia, queridos, mas a tradução nova, na verdade, simplesmente ela pega as palavras mais antigas, para nós hoje, e transforma a palavra certa. Por exemplo, ela pega redarguas. É difícil, se você não tiver um estudo um pouco mais aprimorado, você não vai saber. E aí você vai passar o texto sem entender o que é essa palavra. E ela diz lá, o redarguas, procure convencer. Procure mostrar para as pessoas. Entendeu? Então o textuário está dizendo que pregue a tempo e a fora de tempo, a qualquer instante. Ensine, repreenda, mas que tenha paciência com isso. Verdade aplicada. Perseverar em oração e vigilância, à luz da palavra e com a ajuda do Espírito Santo. É essencial para não sermos envolvidos com a frieza e indiferença espiritual. Quantas pessoas hoje não estão frias dentro da igreja? E o frio que eu digo, que eles não é a pessoa que fica dando glória a Deus ou não. O frio é a pessoa que já não acredita mais nas promessas de Deus, que já não acredita mais, seria essa indiferença que ele tanto faz. Tanto faz, se Deus fizer, tanto faz, se Deus não fizer, tanto faz. Mas a palavra de Deus, ela sempre diz para nós, vigiai e orai. Em Tessalonicenses diz, orai a todo tempo, orai sem cessar. Queridos, isso não caiu de moda, isso não ficou para trás. Perseverar na oração, vigiar, com base na palavra e sempre pedindo ajuda para o Espírito Santo. O objetivo dessa lição, conhecer a vida e o ministério de John Wesley, identificar a situação da igreja no século XVIII e ressaltar que a igreja deve pregar a palavra de Deus. Preste atenção nesse texto. Esse texto é muito lindo de Romanos, principalmente para quem lida com missões. Eu particularmente amo missão. Tenho um pastor Fernando Andregueto, líder do Projeto Peru, é o meu professor em missões, já escreveu livros, queridos. É um homem de Deus. Procure aí, Fernando Andregueto, você vai achar o ministério dele. E sempre eu estou indo com ele, vou para as tribos do norte da divisa do Acre com o Peru. No passado nós fomos para o Peru. Esse ano, se Deus e Ele quer, vai estar conosco, eu vou conhecer Israel, um sonho da minha vida. Então, ore por esse ministério. E esse texto é muito importante. Romanos 10, versículos do 13 ao 17 diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Preste atenção, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele diz, como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formoso os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas, que é o Evangelho. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Paulo, escrevendo uma das cartas teológicas mais lindas do Novo Testamento, a carta de Romano, um tratado teológico lindo, você precisa ler ele com calma, senão você não vai entender. Ele chega ao ponto que ele está falando sobre a salvação,
que a salvação vem pela fé, a salvação vem por acreditar em Cristo. E aí ele diz assim, olha, aquele que invocar o nome do Senhor, que entregar a vida ao Senhor, será salvo. Mas como vão invocar quem eles não creram? E como vão crer de quem nem ouviram? E como ouvirão se não tem quem vai pregar? E como pregarão se não forem enviados? E assim ele está dizendo que a palavra, que é formoso quem prega o evangelho. Muitas pessoas têm brigado por púlpito, têm brigado por cargos, têm se matado, degladiado dentro da igreja, sendo que o mundo aí fora está pronto para receber a palavra. Quantas pessoas que não creem porque não ouviram? Quantas pessoas que não ouviram porque não tem quem foi lá? Eu lembro que numa das minhas idas à tribo dos Kaxinawá, o que eles mais pediam, queridos, é que missionário para falar da palavra, que eles não tinham quem enviava a palavra. Mas vamos dando sequência, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre John Wesley. Introdução. A vida, as experiências e as ênfases teológicas de John Wesley impactaram a sociedade da época, contribuindo para o reavivamento da igreja e o desenvolvimento das raízes teológicas do pentecostalismo, como veremos nesta lição. Então nós vamos estudar um pouco sobre a vida de John Wesley. Quem foi John Wesley? Às vezes você nunca ouviu falar dele. Nós vamos ver qual a força que ele teve para chegar no pentecostalismo hoje. O que aconteceu na vida dele para que ele entendesse que a igreja é dirigida pelo Espírito Santo, não por homens, ou por homens cheios do Espírito Santo. O início do ministério de John Wesley. John Wesley nasceu em 1703, faleceu em 1791, líder teólogo e pregador inglês de origem anglicana. Foi fundador do metodismo, movimento que em sua origem buscava reavivar a teologia e a vida da igreja na Inglaterra. Rejeitado pela hierarquia da igreja inglesa, Wesley passou a percorrer toda a Inglaterra a cavalo e a anunciar a palavra de Deus ao ar livre. Seu trabalho causou profunda revolução religiosa na Inglaterra, de maneira mais ampla na América do Norte. Vamos entender um pouquinho do contexto de John Wesley. John Wesley era filho de sacerdote. Conta-se a história que pegou fogo na casa dele, o pai dele morreu queimado, ele, a sua mãe e seus irmãos, e eram 19 irmãos, conseguiram sobreviver. E John Wesley, Charles Wesley, o seu irmão mais novo, e Samuel também, seu outro irmão, que era sacerdote também, desde criança foram criados e educados na igreja. Sua mãe muito religiosa, ele era daquelas crianças que ele não brincava, ele ficava se consagrando o tempo todo para Cristo, ele ficava estudando as suas escrituras, movimentos de oração, desde criança até se tornar um adulto. E a igreja o consagrou como sacerdote também, como pregador da palavra de Deus, porque ele estudava as escrituras. Mas, queridos, o ministério dele parece que não progredia, porque ele não acreditava no poder do Espírito Santo, ele não tinha o fogo do Espírito Santo dentro dele, ele tinha as escrituras. E lembra que nós já comentamos? A palavra de Deus diz que nós temos que crescer em graça e em conhecimento. Isso é uma linha reta que tem que crescer, não pode um mais do que o outro. Se o meu estudo cresce mais do que a minha oração, meu jejum, eu acabo me tornando um religioso. Se ao contrário, eu acabo me tornando um fanático. Por isso que essa linha tem que ser tênue, ela tem que ser certa, ela tem que ser igual. Mas John Wesley estudava demais, orava bastante, mas o negócio dele era estudar. E naquelas igrejas tradicionais, queridos, tinha muito problema. Eles odiavam quem era pecador, quem era alcoólatra, era trancado para fora, não deixavam participar dos cultos. Os cultos eram de portas fechadas só para determinado número de pessoas. Poucas pessoas podiam ter uma Bíblia, podiam estudar suas palavras, porque como nós ouvimos até hoje, somente algumas pessoas tinham autoridade para explicar a palavra, sendo que Deus rasgou o véu, Deus acabou com isso e deu a liberdade para que todos nós estudássemos. Mas Wesley estava nesse contexto, pregando o evangelho. Um dia ele é direcionado a ir para uma região da Geórgia, para abrir um ministério lá, para pregar para os índios, para pregar para uma comunidade que estava nascendo naquele lugar. Ele e o irmão dele vão para lá.
E o interessante, queridos, é que quando ele está indo para a Geórgia, num barco, existia aquele povo da lição passada. Ei, se você não estudou a lição passada, você precisa estudar o pietismo, a pureza. E lá nasceram os moravianos. Zinzendorf, um dos líderes, Wycliffe. E esses moravianos, eles foram os primeiros a buscar de verdade a essência do Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. E nessa ida para a Geórgia, no meio do mar, o barco pega uma tempestade gigantesca. O capitão pede para eles: orem, porque eu acho que nós não vamos passar dessa tempestade. E aí a equipe de John Wesley, o povo do John Wesley, desce para baixo do navio, para o sótão do navio, e começa a orar. A chorar, desesperado, porque estavam prestes a morrer. E de repente John Wesley escuta um povo cantando, louvando. E ele sobe para ver, é os moravianos, queridos. Os moravianos estavam cantando, os moravianos estavam alegrando-se, mesmo em meio à tempestade, com chances de ser mortos. E aquilo não entrou na cabeça de John Wesley. Como podia, naquele momento, ao invés de ele estar orando, eles estavam cantando e glorificando a Deus. Dias depois, a hora que acaba a tempestade, Wesley vai com o líder deles e conversa com eles. Fala: olha, como que vocês não estavam orando, ajudando a gente? E conta-se a história que os moravianos foram bem claros para ele. Disse: para que eu vou orar desesperado? Porque eu não tenho medo da morte, porque eu sei para onde eu vou. Aquele que é salvo sabe para onde ele vai. Ele sabe que nesse mundo tem sofrimento e no outro não. Paulo já diz assim que o morrer para ele era lucro. E nisso começa a nascer uma semente dentro de John Wesley, que ele começa a se desesperar. Ele vai para a Geórgia, o ministério dele não dá certo, ele volta, começa a frequentar algumas igrejas moravianos. Queridos, o texto diz aqui, bem claro, que diz que John Wesley passou a percorrer a Inglaterra a cavalo. Naquela época, as igrejas tradicionais não deixavam fazer cultos fora do templo, somente a igreja era isso. E aí, com a pregação nova de John Wesley, falando que todo mundo era pecador, as igrejas não deixavam mais John Wesley entrar nas igrejas. E aí ele começou a anunciar debaixo de carvalho, no meio do campo, para os pobres, para aqueles que não podiam ir para a igreja porque eram drogados, viciados, bêbados, alcoólatras. Ele começou a pregar lá fora, queridos. E aí ele começou a percorrer a Inglaterra a cavalo. Dizem, no filme você vai ouvir, que no primeiro ano John Wesley percorreu a cavalo 5.000 milhas, dá mais ou menos 8.000 quilômetros, pregando o evangelho. Ele trouxe o avivamento. Vamos lá, 1.1. Espero que você tenha entendido e assista o vídeo, tá mais perfeito lá. Um clérigo anglicano. John Wesley nasceu em Epford, na Inglaterra, no dia 17 de junho de 1703. Filho de um sacerdote anglicano, foi o 15º filho de uma família de 19 irmãos, dos quais sobreviveram 9. Wesley, além de clérigo anglicano, tornou-se o líder desbravador do movimento metodista, ocorrido na Inglaterra no século XVIII. Roberto Ferreira, no livro Teologia Pentecostal da Harpa Cristã, 2002, página 22, diz que o pensamento teológico de John Wesley lançou as bases para a teologia do movimento de santidade na América do Norte, que posteriormente eclodiu no movimento pentecostal. Então entenda que as primeiras revoluções de Wesley foi levando ao pentecostal. Lembra que pentecostal, eu vou sempre dizer, não é pular, saltar, mas é ser cheios do Espírito Santo. 1.2. A influência do pietismo. Lembra do pietismo? Se não assistiu, eu te peço de novo. Volte na aula passada, uma aula linda e interessante sobre o pietismo. O movimento pietista cooperou visivelmente para produzir o desenho do metodismo contemporâneo. Na busca integral pela santidade real, Wesley adicionou aos seus estudos o perfeccionismo dos pietistas. Dentro desse panorama, Wesley ajustou seus pensamentos absorvendo a influência pietista para uma vida de santidade, para testemunho, missão e serviço de uma vida cristã santa. Ei,
Lembra, se você assistiu o pietismo, foi através do movimento pietismo que começou a sair os primeiros missionários. O desejo deles era levar o evangelho para os afortunados, aqueles que não tinham como ouvir o evangelho, aqueles que era proibido de ir para a igreja, os que eram doentes, acamados, o que a igreja já colocava como era pecado a doença dele e o desprezava. Então, a partir do movimento pietismo, ele foi trabalhando a vida de Wesley, e Wesley começou a sentir a alegria do Espírito Santo e o desejo de anunciar o evangelho. Inspirado por esses movimentos, Wesley instituiu sociedades metodistas, baseadas nos pequenos grupos de oração e leitura bíblica. Queridos, isso é uma das coisas que eu tenho mais no meu coração desde quando eu me converti. Os movimentos de avivamento, eles saíram, não foi de grito, de pulo, de nada, foi de estudo da palavra e oração. Quando os povos se reuniam para estudar a palavra e oração e fazer oração, Deus avivava obras. O que nós estamos fazendo hoje? Eu confesso para vocês, eu estou com um pequeno grupo de formação de obreiros, de um ponto de pregação, garagem de fogo aqui. Nós estamos estudando, lendo a Bíblia, estudando ainda não, lendo a Bíblia, primeiro passo de capa a capa, para depois nós entrarmos no estudo. E tem um curso de discipulado básico, para que nós possamos voltar às raízes. E o meu maior sonho é isso, é montar grupos como Wesley tinha, para orar, jejuar e aprender a palavra, estudar a palavra, porque o avivamento só vai vir nisso, porque quando nós nos espelhamos na palavra, nós conseguimos pegar tudo que está errado, lançar fora e continuar no caminho. A cada pouco nós precisamos fazer isso, fazer uma revisão nossa, um julgamento interno nosso e tirar de nós tudo aquilo que tira o nosso foco. E o Wesley começou com esse avivamento através disso, montando pequenos grupos para estudar a palavra e orar junto, e Deus foi derramando o avivamento, o Espírito Santo. Assim, para compreender o movimento wesleyano, é indispensável um conhecimento básico da história do movimento pietista de Harley e Heyworth, que influenciaram os assuntos sobre a santidade nos estudos de John Wesley. 1.3. A influência do pietismo morávio. A extensão do pietismo obteve sua maior aquisição através de John Wesley, fundador do metodismo. Podemos assim falar que o pietismo alemão apresentou uma grande influência na vida de John Wesley, pois muitas das ideias de Wesley foram guiadas, dirigidas e inspiradas pelos pietistas da Morávia. Os moravianos, lembra da história que eu contei? Que John Wesley não entendia o porquê, ao invés deles estarem com medo de morrer, eles cantavam. E aí eles explicam para Wesley: se eu sei que eu estou salvo, eu sei onde é a minha pátria, então lá é muito melhor que aqui. No ano de 1735, Wesley e seu irmão mais novo, Charles, foram separados e enviados como missionários para as colônias da Geórgia, na América. Lembra que eu falei sobre Geórgia? Nessa viagem, eles foram apresentados ao movimento pietista, pois a bordo do navio estavam 26 morávios de Heyworth. Em seu diário, Wesley escreveu que sentiu que os morávios evidenciavam uma vida repleta de fé e do Espírito Santo. Então, lembra nisso? No diário dele que ele coloca isso, que ao invés deles estarem preocupados, eles se alegravam, eles cantavam. E na verdade, queridos, não era assim. Na verdade, queridos, ele percebeu. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Espera que, se não aconteceu, aconteça com você também. Às vezes nós nos tornamos cristãos, frequentamos igrejas, oramos, estudamos a palavra, mas falta algo. Falta o Espírito Santo dentro de nós. Eu costumo testemunhar, queridos, que eu me converti com 30 anos de idade, e na verdade a minha verdadeira conversão, a verdadeira hora que eu fui cheio do Espírito Santo, faz uns 5 anos para cá, quando verdadeiramente a minha vida mudou, porque eu me sentia perdido dentro da igreja. Sem o poder do Espírito Santo não há transformação. Você se veste com uma capa, mas o seu interior ainda continua contaminado. A sua santidade, ela é por fora. Até que quando eu vim para cá, eu comecei a fazer um acordo com Deus e comecei a ter meus estudos de manhã. Eu acordava 2 horas mais cedo para ler a palavra, para orar, para fazer devocionais, até que eu fui impactado pelo Espírito Santo, e hoje eu entendo o que John Wesley
aconteceu. Ele vivia dentro de uma igreja e talvez essa seja a sua vida. Você vive dentro de uma igreja, você é um obreiro, uma obreira, você trabalha na obra do Senhor, mas ainda falta algo. Esse algo que falta é o Espírito Santo. Você às vezes pode até falar em línguas, mas verdadeiramente a comunhão com o Espírito Santo falta dentro de nós. Entendeu? Então ele começou a buscar, ele começou a ver que os morávios tinham isso e ele não. Eu comecei a ver que outras pessoas tinham, mas eu não. Eu ia para a igreja e voltava da igreja aprendendo a palavra, mas ainda sentindo vazio na minha alma. Mas quando eu fiz como Wesley, que eu separei para estudo e oração verdadeiro da palavra, quando eu comecei a sacrificar um pouco do meu sono, do meu descanso para dedicar a palavra de Deus, queridas, minha vida se transformou. Da minha conversão de 20 anos com Cristo, eu posso dizer que verdadeiramente eu estou usufruindo os 5 anos maravilhosos da minha vida. Vamos continuar, senão não acaba essa lição. E essa lição para mim, ela é linda. Wesley é maravilhoso. Jesse Humbert, no ano de 1735, Wesley e seu irmão mais novo Charles foram enviados como missionários à nova colônia da Geórgia. Seu trabalho não teve muito êxito, por isso regressaram à Inglaterra após 2 anos na América. Esse período foi decisivo na vida de ambos, pois foi nessa época que eles conheceram um grupo de morávios, lembra dentro do navio? Seguidores de Zinzendorf. Por intermédio dos novos amigos, alcançaram conhecimento experimental de uma vida espiritual. Até então, o ministério de Wesley havia sido um fracasso. Mas a partir dessa data, nenhum ministério da Inglaterra despertava tão grande interesse como ele, exceto George Whitefield. Então, entendeu, queridos? Então, antes dessa influência, antes desse movimento, parecia que as coisas não andavam. Com Wesley as coisas não fluíam. Ele era estudioso, ele era devoto, ele tentava se santificar, mas faltava a chama do Espírito Santo. E é isso que falta na minha e na sua vida, queridos. Por isso que nós temos que nos despertar. Vamos lá. Tópico 2. A pneumatologia wesleyana. O Espírito Santo. Para John Wesley, o Espírito Santo torna a graça presente no Cristo, na igreja e no mundo. Além disso, a experiência com o Espírito dinamiza a vida cristã, tirando de uma mera devoção assuntos como novo nascimento, regeneração e evidências da graça e da fé em nosso espírito seriam, portanto, atribuições atribuídas à atuação direta do Espírito Santo. Então Wesley começa a descobrir que para a mudança de vida não bastava ser religioso, não bastava orar e ler as Escrituras, precisava ter o Espírito Santo na igreja. Ele regenerava, ele daria experiência, ele traz a cura e milagres através do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse: olha, eu vou, mas eu vou mandar outro consolador, outro ajudador, e vocês vão ter poder de curar enfermos no meu nome, de expulsar demônios, mas isso com a atuação do Espírito Santo. Quando Wesley descobriu isso, as vendas dos olhos abriram e um novo homem nasceu. 2.1. Coração estranhamente aquecido. John Wesley registrou a experiência que teve com o Espírito Santo, a qual muitas vezes ele mencionou em suas pregações como experiência de Altersegit. Wesley recordou em seu diário o que aconteceu em 24 de maio de 38. À noite, eu fui muito relutante para uma sociedade da rua Aldergast, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero para a Epístola de Romanos. Se você olhar no filme, queridos, eles reproduziram isso. Esse líder que estava orando, ele não tinha uma boa leitura, ele gaguejava, ele tinha dificuldades na leitura. Porém, o Espírito Santo estava nele. E o Wesley lá sentado, ele relutava, ele não aceitava que um leigo, na verdade as pessoas que não tinham estudado teologia, podia ser usado por Deus. Ou seja, muitas vezes o que me impede de receber o Espírito Santo, o que te impede de receber o Espírito Santo, queridos, é a nossa carcaça que nós colocamos, nós não aceitar que o Espírito Santo pode usar alguém que não tem o conhecimento tão grande da palavra, nós não queremos aceitar que um novo convertido possa ser usado por Deus. O Wesley era moldado nisso, e aí nesse movimento ele começa a acordar, cerca de quarto antes das 9,
enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus trabalha no coração através da fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, só Cristo para a salvação. E uma garantia me foi dada que ele tinha tirado meus pecados, sim, os meus, e me salvou da lei do pecado e da morte. E nessa reunião, ele relutante para não aceitar a palavra, de repente ele sente o Espírito Santo entrando dentro do seu coração, e ele sentindo a graça de agora ele ter sido perdoado, a certeza da salvação, porque quando você tem certeza da salvação, queridos, a vida é diferente. Você faz obras não para ser salvo, mas porque é salvo. Justo Gonzalez, ele escreve a atitude de Wesley após a experiência de Altergate. Como os moravianos o haviam impressionado em inúmeras ocasiões, Wesley então decidiu viajar para a Alemanha, onde ele se encontrou com Zinzendorf e visitou Herrnhut. Como antes, ele se comoveu com a profundidade da convicção dos moravianos e por sua vida moral e religiosa. Então ele vai atrás deles, faz uma reunião com eles e começa a relatar que agora era diferente. Foco na lição. Wesley passou a anunciar a palavra de Deus ao ar livre. Ou seja, o verdadeiro adorador não precisa de igreja para pregar a palavra. Qualquer lugar é campo, é igreja, é púlpito para pregar a palavra. Seu trabalho causou profunda revolução religiosa na Inglaterra, de maneira mais ampla na América do Norte. 2.2. O Espírito Santo atua para a salvação. Wesley teve a salvação como um dos temas centrais em seu ensinamento, em suas pregações e em toda a sua vivência religiosa. Para ele, a nossa redenção é cultivada pela obra do Espírito, cuja ação é fundamental no processo de salvação. Isso porque a presença do Espírito Santo no nascido de novo testifica a salvação. Quando você aceita Jesus, que você realmente recebe Jesus no teu coração, essa experiência com o Espírito Santo mostra que está em João capítulo 1, versículo 12, que a todos que o aceitaram agora ele deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Você passou de criatura, porque é o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ele proporcionava à pessoa essa segurança. Portanto, para crer na salvação, é necessário receber o Espírito Santo. Wesley dizia que a conversão tira o cristão do mundo. Olha que frase interessante, anota aí. A conversão, quando você aceita Jesus, ela tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Ou seja, você aceitou Jesus, a partir daquele momento, o Espírito Santo vai te mostrando o que está errado. Ele vai te mostrando o que tem que abandonar da tua vida. Então a santificação tira as coisas do mundo de você, é o que Wesley falava. Então isso é muito importante. Talvez você aceitou Jesus e está na igreja, mas continua cometendo os mesmos erros. Quero te dizer, me perdoe, mas você não está cheio do Espírito Santo. Mas você não se converteu de verdade. Quando você se converte de verdade, você sente a graça de Deus no teu coração e você não quer perder essa graça. 2.2. A experiência na teologia wesleyana. Os sermões de John Wesley eram bem diferentes dos sermões acadêmicos dos ministros da igreja anglicana. Wesley enfatizava a obra do Espírito Santo na santificação, como uma segunda obra da graça. Inclusive, às vezes, identifica como batismo no Espírito Santo. Os que nasceram de novo eram incentivados a ser cheios do Espírito Santo. Para Wesley, a experiência também denominada religião do coração estava presente no modo de se lidar com as Escrituras. Ou seja, um resumo, a igreja não aceitava o poder do Espírito Santo, ela se prendia somente na tradição. A tradição, querido, mata o Espírito Santo. A religiosidade tira o Espírito Santo de nós, como foi feito na igreja de Laodiceia, onde Jesus diz assim: olha, eu estou à porta e bato, deixa eu entrar. Se vocês deixarem eu entrar, eu vou ficar com vocês. Ou seja, a igreja, com suas tradições, com suas religiosidades, tiraram o Espírito Santo da igreja, e não pode acontecer isso. Se não tem mudança, não tem o Espírito Santo. Por isso que o Wesley incentivava, não é só aceitar Jesus e começar
começar a estudar a palavra e orar, é buscar o Espírito Santo, é ser cheios do Espírito Santo. Donald Dalton escreve, há um ponto em que Wesley permite o surgimento de temas pneumatológicos mais próximos das tradições cristãs radicais. Wesley, com certa consistência, ensinava que o testemunho do Espírito é uma impressão interior na alma das pessoas crentes, mediante o qual o Espírito de Deus testifica com seu Espírito que são filhos de Deus. Wesley recusava-se a separar esse testemunho do Espírito do fruto do Espírito, exortando que ninguém presuma descansar num suposto testemunho do Espírito que esteja separado do fruto do Espírito. Ele estava dizendo o quê? É impossível uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, uma pessoa ter aceitado o Espírito Santo e não produzir os frutos do Espírito. Isso não aconteceu, ou seja, uma pessoa aceita Jesus, mas continua quebrando o pau, continua discutindo, blasfemando, xingando, não tem domínio próprio, não é manso, não é bom, não é longânimo. Então Wesley fala assim, está errado, essas pessoas não aceitaram Jesus de verdade, então a intenção dele era levá-la elas ao verdadeiro relacionamento com Deus. Ei, desperta. Se você continua do mesmo jeito que você foi para a igreja, às vezes só mudando as tuas vestes, mas os teus comportamentos continuam os mesmos, ei, desperta. Você não está caminhando na porta estreita. A porta estreita produz fruto, te faz moldar o teu caráter. Cuidado, ore ao Senhor. Não estou aqui para fazer julgamento. Estou aqui para fazer você refletir na lição de hoje. O que eu ensinei? Para Wesley, os assuntos como o novo nascimento, a regeneração, a evidência da graça em nosso espírito são ações diretas do Espírito Santo. Ou seja, para John Wesley, não adiantava você ter só o batismo com o Espírito Santo. Tinha que ter conversão, tinha que ter mudança de caráter. Era a identificação, por isso que Jesus diz, conhecereis as árvores pelos frutos. É impossível uma árvore boa dar frutos ruins. É impossível uma árvore ruim dar frutos bons. Por isso que ele dizia, os frutos mostram o caráter da pessoa. Terceiro e último tópico, vamos lá, me perdoe que a aula está um pouco extensa, mas essa aula é empolgante. Para mim, que eu sou apaixonado por esse estudo. O avivamento metodista. Segundo Roger Walson, as campanhas evangelísticas promovidas por John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield marcaram o grande despertamento que se estendeu pela Inglaterra e alcançou a América do Norte. Outros historiadores registram que durante as pregações eram frequentes as manifestações de fenômenos físicos, como pessoas chorando, desmaiando e tendo convulsões. Há os que afirmam que os reavivamentos wesleyanos na Inglaterra ajudaram a evitar uma revolução sangrenta, como o que explodiu na França no fim do século XVIII. Ou seja, nas pregações do Espírito Santo havia manifestação de poder, havia cura, havia libertação, havia choro de arrependimento, não de remorso. E isso fazia com que a comunidade, com que a sociedade era transformada por causa do avivamento metodista. Entende a importância desse avivamento? Queridos, o Espírito Santo traz fenômenos sobrenaturais, não emocionalismo. Pessoas que se dizem cheias e no outro dia está cometendo pecado. 3.1 Os metodistas. Os metodistas são cristãos que nasceram de um movimento na Inglaterra, no começo do século XVIII, no período da Revolução Industrial. A origem do metodismo está ligada a 3 nomes: John Wesley, seu autor e organizador, Charles Wesley, seu irmão, o caçula, escritor de hinos, e George Whitefield, um fecundo orador e reavivalista. John Wesley e o irmão, impulsionado pelo desejo de uma vida mais consagrada, organizaram um pequeno grupo, a qual Whitefield aderiu mais adiante. Muitos zombavam deles, passando a chamar o grupo de Clube dos Santos. Presta atenção, muitas vezes quando você for transformado pelo Espírito Santo, vão te chamar de santarrão, vão te colocar nomes para tentar zombar de você, mas creia que o Espírito Santo fará mudança e mostrará para eles a diferença. O grupo ficaria conhecido por dias fixos para exercitar o jejum, hora certa para a leitura da Bíblia e encorajamento mútuo, oração, dia de visitar presos,
entre outras coisas. Por causa dessa organização, o grupo foi chamado de maneira pejorativa de metodistas, isto é, aqueles que têm método. Entendeu por que nasceu o nome metodista? John Wesley era muito metódico. Então eles iam porque tinha hora certa para orar, tinha hora certa para jejuar, tinha hora certa para ler a palavra. E esses grupos formados com essa ordem de decência que Paulo diz, começaram a ser chamados como se fosse tirando o sarro dos metodistas, ou seja, um povo que tinha método. O Espírito Santo é organizado, não é bagunça, é organização. Chaplin, nesse livro dele, diz assim, ó, esse clube reunia-se aos domingos à tarde. As pessoas envolvidas eram quase todas anglicanas. Os entusiasmos despertados levou-se a reunir em todas as tardes. Observavam a ceia do Senhor todos os domingos e jejuavam às quartas-feiras. George Whitefield uniu-se ao grupo e tornou-se um dos mais importantes líderes do movimento. Na época, o grupo compunha-se de cerca de 25 estudantes. Eles mostravam-se sérios no discipulado cristão e a revisão constante das vidas dos membros dos grupos eram fatores da seriedade deles. Aspectos da formação histórica do metodismo foi chamado por John Wesley de primeiro levantamento da organização. Entendeu, queridos? É muita história, mas nós conseguimos aprender um pouquinho. 3.2. O Wesleyanismo e o movimento pentecostal. Muitos teólogos defendem que o Wesleyanismo é o pai do pentecostalismo moderno. Isso porque durante o ministério de John Wesley, a Inglaterra experimentou um avivamento nunca visto. Pelos relatos da época, é possível ver os ensinamentos e crenças wesleyanas nas raízes da Rua Azusa e dos movimentos Hornice nos Estados Unidos. Mais para frente nós vamos estudar um pouquinho sobre a Rua Azusa. É uma das partes mais importantes da operação do Espírito Santo. Para Robert Menzies, um dos nomes mais conceituados da teologia pentecostal, o movimento pentecostal surge como uma síntese de várias tradições de santidade que apareceram no final do século XIX, em movimentos de reavivamento que possuíam herança wesleyana. Então entenda que quando a igreja começou a entender que o pecado estava entrando na igreja, que as religiões estavam começando a abrir para áreas que a Bíblia condenava, a frieza espiritual invadia, o emocionalismo invadiam, então eram levantados nos séculos pessoas que eram impactadas pelo Espírito Santo para voltar às raízes, para estudar novamente. Será que não é isso que estamos precisando hoje? Voltar às raízes, estudar os avivamentos, estudar a palavra de Deus, se perdoar e perdoar as outras pessoas e voltar ao caminho certo? 3.3. O interesse na restauração da igreja. Mesmo que o interesse de Wesley em um retorno da igreja de Cristo aos padrões da vida do Novo Testamento não possa ser identificados com a mesma ênfase e os mesmos aspectos do movimento pentecostal, é possível perceber a conexão entre ambos. Tanto que esta e outras ênfases de Wesley, como a perfeição cristã, prepararam o caminho para o movimento de santidade, tema da próxima lição. E o desenvolvimento das raízes teológicas no pentecostalismo. Menzies define o pentecostalismo como o cristão que crê no livro de Atos, fornece um modelo para a igreja contemporânea e nesta base incentiva todos os crentes a experimentar o batismo no Espírito Santo. Bem como os sinais, maravilhas e os dons mencionados em 1 Coríntios devem caracterizar a vida da igreja. Aí, o que eu ensinei, a influência da teologia de John Wesley teve grande influência no pentecostalismo. Para resumir, para encerrar, vamos encerrar essa aula que já ficou extensa. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, que tenha sido útil alguma coisa. Conclusão, nessa lição vimos que o pensamento teológico de John Wesley pode ser percebido nas bases do movimento pentecostal. O estudo do movimento wesleyano, portanto, é um estímulo ao autoexame contínuo e necessário ao cristão. Abra tua Bíblia, olha lá em 2 Coríntios 13:5, o que fala?
Isso torna possível evitarmos a indiferença e a frieza espiritual, prosseguindo triunfantes até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Queridos, então essa lição se resume basicamente às primeiras manifestações poderosas do Espírito Santo em um movimento que se iniciou através de oração, jejum, leitura da palavra, de arrependimento, de direcionamento ao verdadeiro evangelho. Entenda a importância disso. A frieza espiritual nos mata, e nos mata dentro da igreja. A frieza espiritual é o que eu vivia antes da verdadeira conversão. É quando você está na igreja, mas nada acontece de diferente na sua vida. Busque ser cheios do Espírito Santo. Na próxima lição, o que nós vamos estudar? O movimento de santidade, buscando a perfeição em vida. Será a nossa lição 7, né? E espero que vocês estejam comigo nessa lição. Espero que vocês de verdade tenham entendido um pouquinho desse movimento maravilhoso, desse movimento lindo. Eu sei que você tem muitas coisas para fazer, mas dê atenção a essas lições. Vou colocar o link do vídeo, como eu vi no YouTube aí, ó, como eu vou colocar. Assista esse filme. É interessante estudar as nossas raízes, da onde nós viemos. E creia que se o pecado ainda domina a tua vida, se encha do Espírito Santo. Só Ele pode te libertar. Obrigado você que esteve comigo. Preciso do teu comentário, de você curtir e compartilhar. Deus te abençoe.